conversar, um pouquinho sobre o início da nossa igreja. Como que surgiu a nossa igreja, O que significa a palavra católico? Vocês já pararam para pensar nisso? O que significa a palavra católico? Porque a nossa igreja, ela não nasceu no Brasil, gente? O Brasil só tem 500 anos de idade, E a nossa igreja tem 2.000 anos de idade. Então, não nasceu no Brasil, ela nasceu numa região onde a língua da época, a língua clássica da época era o grego. Então a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, E daí saiu o nome católico, de uma palavra grega. Depois alguém sabe o que significa a palavra católico? Não, E gente, fala a verdade, gente. Como é que a gente faz parte de uma igreja que a gente não sabe nem o significado do nome dela? Talvez é isso. Às vezes a gente fica com medo de falar, achando que não sabe. Mas o significado da palavra católico, gente, é universal. Olha, não vai fazer a prova, Então, gente, comigo também? Foi comigo. Tá explicado, Colocou. Tá explicado. Que bom, Gente, vocês já podem dizer que quando alguém perguntar para vocês o que significa a palavra católico, vocês já sabem. Uma celebração aqui, não foi? Eu falo, sabe por quê? Porque eu fico besta saber que o nosso povo não sabe o que significa isso. E é o beabá, É o beabá, gente, da igreja. Então é preciso a gente saber essas coisas para a gente tomar mais conhecimento. Porque eu acredito, gente, que a maioria das pessoas que abandonaram a igreja católica foi por falta de conhecimento. Não conhecia nada. Uma vez eu estava conversando com um colega, chamando ele para ir frequentar a nossa igreja e tal, que ele era daqueles católicos afastados, que hoje em dia está muito raro esse negócio de católico afastado, porque quem é católico afastado, mais cedo ou mais tarde ele vai mandar para outro lado, e é melhor que ele seja outra coisa do que ele ser um católico afastado, porque não existe católico afastado, gente. Ou você é católico ou você não é verdade? E ele falava para mim, ele conversando comigo, ele falava assim: Rômulo, eu não entendo nada da missa. Eu não vou para lá porque eu não entendo nada. E a missa, ela tem os passos, Ela tem os passos. Ela tem a entrada, ela tem a liturgia da palavra. A gente lê 2 leituras, um salmo e o evangelho. Aí eu fui explicando para ele. Antes da liturgia da palavra, a gente tem o ato penitencial, que é o momento da gente pedir perdão a Deus. A gente reconhece que só Deus é perfeito, nós não somos perfeitos. Então, fui explicando para ele. Aí ele expliquei para ele que o ato da gente levantar e sentar também é um ato litúrgico, tem um significado. Quando a gente se levanta na missa, a gente está dizendo: Senhor, estou aqui para te ouvir. Até o nosso levantar e o nosso sentar tem um significado na liturgia, Aí ele foi ouvindo. Hoje ele está participando frequentemente. Ele quer arrumar a vida dele, que ele não é casado na igreja, quer casar na igreja já. Não casou ainda por causa que o padre viajou e o curso foi adiado, teve esse negócio aí, Se não, então, entendendo as coisas, ele passou a entender o que é ser católico. Eu acho que muitas pessoas, gente, não entendem ainda, por falta de oportunidade, Tem tantas formações aqui, eu já vim dando tantas palestras aí, que as palestras geralmente eram com as lideranças de pastorais, eram sempre as mesmas pessoas que estavam frequentando as palestras. O povo mesmo não vai na palestra. As pessoas normais aí que não frequentam as pastorais, elas vêm na igreja. Se vier na missa todo domingo ou todo sábado à noite, eu já acho muita coisa, mas é só isso. Ele não tem outro momento para eles aprenderem. Por isso que a igreja chama vocês para vir fazer essa palestra aqui, participar dessa formação de batismo, porque a igreja sabe que as pessoas têm que ter conhecimento, gente, das coisas, Tem gente que acha ruim, porque foi chamado para fazer uma formação, mas na verdade é necessário fazer.
Olha lá, o irmão lá já aprendeu uma coisa importante, né? E quando a gente entende, a gente participa melhor. Se você entende a missa, o que acontece na missa, você participa melhor da missa. Poderia ter um dia, né, de uma formação sobre a missa, né? Olha, aqui nós vamos falar sobre a origem da nossa igreja, né? Jesus, quando ele começou a fazer o ministério público dele, porque a maior parte da vida de Jesus, ele ficou caladinho lá. Não está escrito na Bíblia. Mostra Jesus criança, mostra Jesus aos 12 anos, depois só vai mostrar Jesus lá na frente, com quase 30 anos, mais ou menos. Aí é que ele começa a assumir a missão dele, depois das 3 tentações do demônio lá, né? Acho que vocês lembram, né? Jesus é tentado pelo demônio. E depois dessas tentações, ele assume a missão dele. Aí que começa os ensinamentos que ele passa, né? Olha, ali em Mateus 16, do versículo 18 e 19, eu coloquei em vermelho, porque eu vou pedir para vocês lerem para mim o que está em vermelho. Lê lá para nós, vamos lá. Beleza. Então, gente, aí nesse texto, se vocês quiserem anotar, gente, pode anotar. Anotar, ler em casa, né? Procurar abrir a Bíblia em casa, né? Aí nesse texto de Mateus, mostra Jesus conversando com Pedro. Jesus chamou Pedro e falou isso para ele, né? Na verdade o nome dele não era Pedro, era Quefas, né? Aí Jesus falou: a partir de agora você vai ser Pedro. E a palavra Pedro já tem um significado. A palavra Pedro é pedra, significa pedra, né? Em latim é Petrus. Daí que vem a palavra petróleo. A palavra petróleo quer dizer óleo de pedra. Então Pedro vem de Petrus, quer dizer pedra, né? E Jesus fala para ele essa palavra, ó: eu te darei as chaves, ó. Eu te darei. O que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus escolhe um no meio dos 12, e esse ele fala isso para ele: eu te darei a chave dos céus, né? Então Pedro, ele está sendo escolhido aí para quê, gente? Para que ele está sendo escolhido? Quem vai falar aí para não fazer a prova? Ele está sendo escolhido aí para quê? Para ser o líder da igreja, né? Porque Jesus, ele é o fundamento da igreja, Jesus. Mas Jesus, ele subiu, né, aos céus. Ele queria deixar alguém aqui para continuar essa missão dele, né? E ele estando presente espiritualmente. Por isso que ele fala que Jesus seria a pedra, que Pedro seria a pedra, né? Mas Jesus também é a pedra. Inclusive ele aparece no texto dizendo que ele é a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que só ela entra no caixa, né? Então, próximo Guilherme. Então nós vemos aí, grava aí, Mateus 16, versículo 18. Pedro é escolhido para ser o primeiro da igreja. Quem é a pedra da igreja no mundo hoje? Papa. Olha aí, ó, pode dispensar ele da prova. Ele foi pensando ali e foi conseguindo. Então é isso, gente. Aqui nesses 4 números ali, ó, mostra 4 afirmações que comprova Pedro como líder da igreja, né? Ali, ó, primeiro, quando Judas Iscariotes traz Jesus, né, depois ele se mata e o grupo de 12 fica 11. Jesus tinha escolhido 12 homens. Judas morre e fica 11. Então eles vão escolher uma outra pessoa para ficar no lugar de Judas. E quem vai dirigir e presidir essa escolha é Pedro. Pedro vai dirigir a reunião deles, que eles vão escolher uma outra pessoa para ficar no lugar de Judas. E essa pessoa é Matias. Olha lá. Segundo, no dia de Pentecostes, Pedro é o primeiro a falar. Pedro é o primeiro a levantar e falar a todos. Terceiro, diante do Sinédrio, Pedro é um dos primeiros a ir lá, ser chamado, porque o Sinédrio convocou Jesus. Eles armaram para Pilatos matar Jesus, porque Jesus estava incomodando.
A religião judaica que predominava na época, ela tinha as suas leis, as suas normas, e elas não aceitavam ninguém que pensasse diferente. E isso levou Jesus a ser condenado à morte. E Jesus deixou claro também que os outros seus discípulos, e que depois passaria a ser apóstolo, também seriam levados a tribunais, também eles, não só Jesus. E Jesus, Pedro, aliás, aqui no Sinédrio, ele passa a ser o primeiro a defender o Evangelho de Jesus, né? Lá no último 4, ele é o primeiro a acolher um pagão entre os cristãos, né? Ele também, tem um 5 ali, ó, é o primeiro que fala no Concílio dos Apóstolos em Jerusalém. Concílio, gente, é uma reunião em que a igreja reúne as suas lideranças, os bispos, para decidir os novos rumos a tomar. E Pedro, então, é o primeiro a dirigir esse concílio em Jerusalém, né? E quando ele fala sobre a questão da circuncisão. É porque, gente, na época do judaísmo, o batismo judaico não era igual ao nosso, que é água na cabeça ali, ó. Pode mergulhar na água, pode jogar água na cabeça, pode, tem que ter água. O judeu não batiza dessa maneira. O batismo judeu é só para homens, e é a cirurgia que eles cortam a pele do prepúcio da criança, do bebê. Prepúcio é nada mais nada menos do que a pele da ponta do pênis da criança. Eles puxam ela e cortam. Isso era o ritual de batismo dos judeus, e era só com meninos. E Paulo, que foi um grande evangelizador, né, ele traz essa questão. Uns queriam manter a circuncisão, outros diziam que não precisava. E eles foram para uma reunião para discutir isso. Vai continuar fazendo a circuncisão das crianças ou não? E Pedro tomou a palavra e deu a sua palavra, e toda a assembleia silenciou. Pedro disse que não precisava mais fazer isso. Que nós estamos agora na nova aliança. O cristianismo é uma nova aliança. Não precisa mais desses rituais antigos. Ok? Então aí mostra os pontos que Pedro toma liderança. Mais na frente, vai aparecer pessoas ao longo da história confirmando que Pedro era o chefe da igreja. Tem esse Orígenes ali, ó. Ele era do ano 254 depois de Cristo. Aí se você vê os anos 254, 215, 222, 202, 171, 101, são anos depois de Cristo. Essas pessoas, Orígenes, Clemente, Tertuliano, Santo Irineu, Dionísio e outros, eles falaram sobre a liderança de Pedro. Ele já se refere a Pedro como Papa da igreja, não é? Ok, Guilherme? Então, isso aí é um estudo da história da igreja. Quando a gente estuda os acontecimentos da igreja, o que os primeiros padres da igreja falaram, nós estamos estudando o que chamamos de história da igreja, não é? Ali está falando sobre o papel dos bispos e dos fiéis na igreja, né? Vamos ler o de vermelho lá, todo mundo, olhai. Mostra que vocês almoçaram, tá? Vamos lá. Então, gente, Jesus, ele escolhe aqueles 12 homens, escolhe Pedro para ser o líder daquela comunidade, depois envia esses homens. Só que, se a gente for ler os evangelhos, nós vamos perceber que além desses 12, tinha outras pessoas, inclusive mulheres. Se a gente ler a Bíblia tentando entender os detalhes, porque a Bíblia não é um livro para ser lido ao pé da letra. Se a gente ler a Bíblia ao pé da letra, a gente é capaz de negar o próprio Cristo. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, ó: maldito aquele que morre de pendurado no madeiro. Jesus morreu de que jeito? Se a gente pegar a Bíblia ao pé da letra, a gente nega até o próprio Cristo. Por isso que a Igreja Católica, ela ensina a gente a estudar a Bíblia, e não a gente a decorar a Bíblia. Eu sou péssimo em decorar, não é? Então, porque o importante para nós não é decorar, é entender.
E para eu entender um versículo que está aqui, eu tenho que entender, ler o próximo. E o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Lá na frente, no Novo Testamento, nas cartas, lá na frente, depois dos Evangelhos, acho que é em Gálatas, o Paulo já diz isso: Jesus se fez maldito por nós. Aí a gente entende esse versículo, esse outro versículo, que Jesus, ele se entregou por nós, e ele foi humilhado, massacrado, pisoteado, cusparado, por tudo enquanto que vocês imaginam. Então ele foi tratado como amaldiçoado, né? Agora, se a gente pegar o versículo isolado, maldito aquele que morre de pendurado no madeiro, Jesus é maldito. Então a gente tem que entender, né? Guilherme. E Jesus então envia esses apóstolos para evangelizar, e ele diz isso: quem ouvir vocês, ouve a mim. Quem não ouvir vocês, está me negando. Aqui também está sobre a questão de doutrinar, né? Doutrinação, né? Doutrina católica, né? Tem esses 5 pontos aqui, que mostra Jesus que organiza a sua igreja e que envia essa igreja, né? O número 1, todo mundo, número 1, gente, no texto aparece uma frase assim, que Deus não suporta água morna. Ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, você vai ser vomitado. Será que tipo de cristão que nós somos? Frio, morno ou quente? Será que nós estamos assumindo a nossa vida de cristão como deveria? Por exemplo, o compromisso de cristão católico é lei da igreja participar da missa ou celebração dominical, dependendo da situação do lugar, celebração da palavra, pelo menos uma vez por semana. Quem é aqui que vai para a igreja todo domingo ou sábado à noite? Levanta a mão aí. Sem faltar nenhum dia. A não ser que você esteja doente, né? Porque doença, Deus entende, nós também, né? Mas você está bonzinho de saúde, você vai para a igreja todo final de semana? Sempre? Se você não vai, você está sendo um católico de meia tigela. Você está sendo um morno e você vai ser vomitado. A gente tem que falar a verdade, né, gente? Essa palestra nossa, gente, é para isso. É para ver se a gente desperta. Como é que eu estou fazendo a minha situação, né? O que eu estou vivendo mesmo? É o momento da gente despertar. Porque se vocês querem batizar alguém, batizar o filho de vocês, ou ser padrinho do filho de alguém, primeiro que você tem que dar testemunho que você é católico de verdade, gente. E como é que você vai dar testemunho de católico se você não é na igreja do Maria? Entendeu? Então vocês têm que pensar isso agora, né? Vocês sabiam que muitas pessoas se salvam por ignorância? Você sabia que quando eu não tenho consciência de um pecado, Deus não me condena por esse pecado que eu não tenho consciência? Porque eu não posso pagar em lugar nenhum. A gente não pode pagar por uma coisa que a gente não sabe se é certo ou errado. Por isso que muitos índios são chamados de inimputáveis, eles não podem ser condenados, porque eles não têm conhecimento de como se vive. Agora, se ele já é introduzido na sociedade nossa, aí é outros 500, entendeu? Então, agora, se você faltar uma missa ou celebração por preguiça, falta de coragem, não sei o que lá, você vai acertar as contas com Deus depois, porque agora você já está sabendo. Talvez você fazer sem saber, né? Mas agora você já está sabendo, viu? Então, vamos procurar o caminho da igreja. Se, gente, a gente tentar viver a nossa vida, já é difícil. Então, imagina sem ter Deus na nossa vida, como é que fica, gente? E onde é que nós vamos encontrar Deus, gente? O ponto de partida para encontrar Deus, onde é? Onde é? Tu não pode falar não, porque tu já ganhou. Onde é o ponto de partida para a gente encontrar Deus? Na igreja. Pronto, aí, ó. Pronto. Na igreja. É na igreja. Porque a gente sozinho, gente, a gente desanima. A gente sozinho, a gente desanima. A igreja é aonde a gente vai recarregar as nossas baterias. A gente recarrega a bateria para depois sair da igreja e viver a nossa fé lá fora. Não é só aqui na igreja também não, viu?
Não é só você vir para a igreja todo domingo, todo sábado, e lá fora você é um péssimo cristão, uma pessoa desonesta, uma pessoa mentirosa, um golpista, e tudo enquanto que você imaginar. Não é? Tem que dar testemunho lá fora do que a gente vive aqui dentro, na igreja, né? Olha, vamos lá. Aí aparece um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Efésios 4. Tem essa oração aqui, João 17, versículo 20, muito bonita, que Jesus roga por eles e por nós, né? Olha aqui, olha uma coisa interessante do número 4, vamos ler junto. Recomendo-vos, gente, aí mostra, ó, Romanos, carta aos Romanos 16, capítulo 16. Paulo, na época de Paulo, já tinha gente ensinando doutrina errada. Já tinha gente dizendo que era seguidor de Jesus Cristo e ensinando a Bíblia de forma errada. E nós estamos vivendo há 2000 anos depois de Cristo, e a gente está vendo muito mais acontecer essas doutrinas erradas sendo ensinadas. A nossa igreja, ela é católica, que significa universal, é uma palavra grega. Ela é una, que quer dizer única. No mundo inteiro ela segue a mesma doutrina, né? E ela é romana. Mas a gente fala no final porque ela é romana, né? A nossa igreja, ela ensina uma coisa só em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a nossa igreja ensina que o matrimônio ele é para a vida toda. Não tem esse negócio de trocar de mulher. Não tem esse negócio, né? Inclusive teve um candidato aí que o povo votou nele em massa, que o cara é um moralista, um falso moralista, que disse que prega a família, prega a família, prega a família, e o cara mesmo trocou de mulher 3 vezes. E cada vez que ele troca de uma mulher para outra, é a mulher mais nova. Então, que negócio é esse mesmo? Que cristão é esse mesmo? Isso aí é hipocrisia, é falso moralismo. Ele fala de uma coisa, mas lá atrás ele faz outra, né? É o lobo disfarçado de cordeiro. Então, a nossa igreja ela ensina uma coisa só. Vocês já pararam para perceber? Eu não vou falar muito desse ponto não, mas eu vou dizer isso. Vocês já pararam para olhar? O meu filho uma vez me perguntou isso. A gente indo para as igrejas, ajudar em algumas igrejas, né, de carro, lá com o menino dentro do carro. O menino perguntou para mim assim: pai, por que tem um monte de igreja evangélica na mesma rua? Eu nunca tinha parado para pensar nesse detalhe. Mas o menino perguntou: pai, por que tem um monte de igreja evangélica na mesma rua? E a nossa igreja é uma num bairro. Aí eu fui parar para refletir. Por quê? É porque cada igreja evangélica ensina uma coisa diferente da outra. Elas não são únicas. Cada igreja evangélica tem uma doutrina diferente. Entendeu? A nossa igreja não. Ela fala uma coisa só. Se a igreja que ensina no Brasil que não tem como casar depois de casado uma vez, a não ser que fique viúvo, essa mesma lei vale lá no Japão, para o japonês católico. Entendeu? Igreja evangélica não. Tem uma que não aceita. Tem uma que casa 10 vezes se você pagar. É só pagar que casa, né? E por aí vai, e muitas outras coisas. Olha, desde a época de Pedro já tinha isso, gente. Doutrinas diferentes, divisões. O Espírito Santo, gente, se você fizer um estudo, você vai ver que o Espírito Santo, ele é o Espírito da união. Aonde tiver desunião, o Espírito Santo não está presente. Quer ver o maior exemplo de união? É Pentecostes. Os apóstolos falavam, e ali tinha gente de qualquer lugar do mundo, gente. Tinha grego, tinha chinês, tinha americano. É claro que eu estou falando com a língua de hoje. Tinha chinês, tinha argentino, tinha brasileiro. E quando os apóstolos falavam, todo mundo entendia o que ele dizia. Isso mostra a união entre a igreja, a unidade na igreja. É o contrário da Torre de Babel. A Torre de Babel, no Antigo Testamento, mostra desunião. Diz que tinha um rei que queria construir uma torre que fosse
a mais alta do mundo, e que fosse lá no céu. Ele queria mostrar que o poder dele era maior do que Deus. E o texto do Antigo Testamento fala que diz que eles começaram a falar línguas diferentes entre eles. O pedreiro que estava lá em cima pedia pedra, o que estava lá embaixo mandava água. O que estava lá em cima pedia tijolo, o que mandava lá embaixo mandava cimento. Desunião total. Então o Pentecostes é ao contrário da Babel, da Torre de Babel. Um falava e tinha gente de todo lugar do mundo, e eles entendiam. O Espírito Santo é o Espírito da união. Jesus não queria esse monte de igreja espalhado por aí, cada um vendendo um peixe diferente. Jesus não queria isso. Jesus queria uma igreja só. Por isso que ele fala: um só pastor, uma só igreja e um só batismo. Só existe um batismo, gente. Esse negócio de você batizar bem aqui, vocês estão aqui para batizar uma criança, para se batizar, aí daqui a pouco vocês mudam de igreja e vai se batizar de novo. Quem faz isso está cuspindo na palavra de Jesus. Porque Jesus falou que só tinha um batismo. Tinha um monte de batismo, só um batismo, né? E lá embaixo eu acho que deve ser Gálatas. Ele botou um Gzinho ali. Se alguém anunciar um evangelho diferente, que seja excomungado. Os apóstolos, no início da igreja, eles já começam a ter problemas com gente pregando doutrina diferente. Ainda mais hoje, né? Hoje, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Olha, a falação aí fora é muito grande. Jesus fala que tem uma porta estreita e tem uma porta larga. A porta estreita dá mais trabalho para entrar. É mais difícil de entrar. Essa porta é de quem quer caminhar com Jesus. A porta larga é onde tudo é fácil. E tudo que tu deseja, tu ganha. Essa é a porta larga, né? Então desconfie de quem vem oferecendo coisa grande demais para você. Porque Jesus, ele é simples, ele é humilde. Aí fala do culto. Jesus também fala, lá na frente, na verdade, gente, os apóstolos estão orientando o povo. Por isso que esses textos são tirados de Efésios, de Coríntios, tudo são cartas de Paulo. Lá embaixo, João. Por quê? Porque são eles que estão organizando a igreja. No início ainda, né? Então ali fala de um só pão, um só corpo. Visto participamos todos do único pão. A multidão de fiéis tinha um só coração e uma só alma lá. Esforçai-vos para conservar a unidade do Espírito. Isso em relação ao culto. Então a gente vê o tempo todo nos textos bíblicos falando de unidade. Jesus não imaginou um monte de igreja, uma falando mal da outra, uma desqualificando a outra, Jesus não quis isso, não queria isso. Aí lá, unidade do governo da igreja, né? Ali já falando como é que deve ser os líderes da igreja, os apóstolos que cuidam da igreja. Conjuro-vos que sejais sempre perfeitamente unidos, num só sentimento. Lá, ó. Ele fala: tem outras ovelhas que não são deste redil, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Se você estudar a Bíblia, você vai ver, gente, não tem esse negócio de um monte de igreja, gente. Não tem isso. A Bíblia fala de unidade, toda a vida, unidade. Quem não promove essa unidade, não tem ação do Espírito Santo aí. Não tem. Ok, Guilherme, mais um. Então, gente, está ali a foto do Papa, né? Olhando para a multidão. Por que a nossa igreja ela é católica, que é universal? Apostólica. Por que ela é apostólica, gente? Quem vai responder essa? Não pode falar, vai. Responde para mim. Por que a nossa igreja ela é apostólica? Porque ela herda os ensinamentos que vêm dos apóstolos de Jesus. Aqueles homens que caminharam com Jesus foram escolhendo outros até chegar a nós. É por isso que ela é apostólica, né? E por que ela é romana? Aí essa é mais fácil, né? Porque Pedro, ele
Ele fez algumas viagens, mas ele voltou e permaneceu sempre em Roma. E de lá de Roma ele orientava o resto da igreja espalhada pelo mundo, né? E depois Pedro e Paulo, eles vão ser mortos em Roma. Eles vão ser, um vai ser decapitado, o outro vai ser crucificado, né? A tradição fala que Pedro até pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia: eu não tenho dignidade de ser igual a Jesus. Eu não quero ser igual a Jesus. Não posso ser igual a Jesus. Jesus é maior do que nós, né? Aí ele pede para ser colocado de cabeça para baixo. Dos 12 discípulos de Jesus, que depois se tornam apóstolos, discípulos, gente, significa aluno. Quando os 12 discípulos estavam caminhando com Jesus, eles eram alunos. Quando Jesus morre, ressuscita e depois envia, eles se tornam apóstolos. O apóstolo, ele já vai trabalhar na missão da igreja. Ele não é mais discípulo, né? Então é isso. Por isso fala, uma hora que fala discípulo, outra hora fala apóstolo. E da evangelização deles, então, a igreja se constrói. E estamos nós aqui, gente. Isso aqui é apenas um resumo do resumo do resumo do resumo, né? Nós precisamos acompanhar melhor, conhecer melhor. Hoje tem tanta forma, gente, da gente fazer isso, né? Guilherme, cadê aquela foto do meu canal no YouTube aí? Eu tenho um canal no YouTube chamado Rádio Filos, que é uma rádio na internet. Tem a rádio e tem o YouTube também, né? Tá lá naquele outro arquivo. No outro arquivo, né? Aí não, é naquele antigo. Eu gravei vídeos explicando por que Maria era virgem ou não era. Tinha outros filhos ou não tinha. Eu gravei um vídeo explicando na Bíblia, né? Por que padre não casa? A questão dos santos. Tem santo ou não tem, né? Eu gravei vídeos explicando tudo isso baseado na Bíblia. Aí, ó. Rádio Filos. É no YouTube que está esses vídeos. Você no seu celular, procura lá. Rádio Filos. Programa Curiosidades Bíblicas. Não, mas eles estão bem comportados hoje, sabia? Tem gente que está bem aqui, gente, ó. Bem aqui, e vocês estão comportados, hein? Conto para vocês, né? Então, eu participo da comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá no setor paulista, segue na rua da Secretaria de Obra, ali, aquela última, depois daquele quebra-mola último ali, você sobe para lá. Você vai ver a nossa igreja lá. A gente se reúne todo sábado, 7h30 da noite. Quem quiser ir lá, conhecer a nossa igrejinha, celebrar com a gente, quem sabe até participar lá com a gente, esteja convidado, viu? E eu queria pedir para vocês, gente, encarecidamente, gente, procura uma igreja para participar. Não fique nessa, não. Porque de um a duas, ou vocês vão caçar outro rumo, porque o negócio, o mar, gente, não está manso não, a coisa está brava, viu? Lembra daquele texto de Jesus? Eu sou a videira e vocês são os ramos e meu pai é o agricultor? Nesse texto está falando de unidade, ó. Unidade, ó. O ramo é a igreja. Vocês estão ligados nesse ramo. Se você ficar afastado, com preguiça de ir para a igreja, com preguiça de rezar, com preguiça de celebrar a palavra de Deus, seu ramo, ó, vai, ó. E o que acontece, gente, quando o capinador está capinando o pé de abóbora e ele corta o ramo da abóbora sem querer, o que acontece? Toda aquela rama para lá, às vezes tem até os filhotes de abóbora, né? Bonito lá. E o pá cortou sem querer. Se vocês não se agarrar à igreja de Jesus, vocês vão ficar com o ramo cortado. Então, convido vocês, vamos para a igreja, gente. Se a vida é difícil, sem a igreja, é pior, gente. Né? Vamos assumir o nosso compromisso. Quem quer ser padrinho tem que dar testemunho da sua fé, gente. Né? Amém? Amém. Muito obrigado. Eu não vou poder ficar na reunião até o final, então eu vou pedir licença, daqui a pouco eu vou ter que sair, tá? Eu tenho que preparar uma celebração. Tem alguma pergunta, gente? Tem alguma curiosidade que vocês queiram saber? Olha a prova de 60 questões.
Gostaram da conversa? Deu para entender? Deu? Entendeu? Algumas coisas. Dá uma olhadinha nesse canal aí, viu? Lá você ouve aí, não entendi. Aí tu pode parar, tu pode voltar de novo. Entendeu? Porque muita gente deixa de ser católico por causa disso aí, porque não sabe isso aí. Por exemplo, santo. O cara, por exemplo, as pessoas que não têm conhecimento, aí vem o evangelho e fala para você assim, que lá na Bíblia está lá proibindo imagens, que não pode fazer imagens de animais, de pessoas. Tem esse versículo na Bíblia? Tem esse versículo na Bíblia. Só que esse versículo não está falando de fazer imagem de qualquer coisa. Lá está proibindo imagem de outros deuses. É diferente. O santo, o que é que ele é? Ele é alguém que deu testemunho de amor a Jesus em sua vida. Então o santo para nós, ele é alguém que dá exemplo por onde nós devemos seguir. E nós acreditamos no poder da intercessão, viu gente? Nós que somos católicos, nós temos a igreja aqui na terra e nós temos a igreja lá no céu. E essa igreja que está lá no céu, ela intercede por nós. Isso está no livro de Apocalipse. No livro do Apocalipse fala que Jesus está sentado no seu trono e tem um altar rodeado de pessoas vestidas de vestes brancas. Essas pessoas de vestes brancas são aquelas que se lavaram no sangue do Cordeiro. Quem é que se lava com o sangue do Cordeiro? É aquele que dá a vida pelo próximo. Eu vou dar um exemplo de uma mulher no meio de nós aqui, que ela é uma santa aos olhos de Deus, porque ela derramou o seu sangue por causa de gente pobre, mais pobre do que ela. Irmã Dorothy. Olhando o livro do Apocalipse, a irmã Dorothy está lá nesse altar, em torno do altar, vestida de veste branca. E no texto fala, gente, que essas pessoas estão em torno do altar cobrando justiça, clamando a Deus por justiça aqui na terra. Que aquelas pessoas que mataram os cristãos, que mataram aqueles seguidores de Jesus, eles estão cobrando por justiça. Quem matou a irmã Dorothy, por exemplo? Porque quem matou a irmã Dorothy não foi uma pessoa só, foi uma maldade de muitas pessoas, foi a ganância de muitas pessoas. Quando eu vi a foto dela caída no chão, uma senhora de quase 70 anos de idade, aquilo ali, o homem que matou ela, que mandou matar ela, é uma vergonha aquilo ali, né? E ela morreu porque ela defendia outras pessoas. Morreu, não tinha nada no nome dela. Ela defendia que o pobre tinha que ter terra, mas ela mesma não tinha nem um metro de terra para ela, porque ela era religiosa, ela tinha voto de pobreza. Como o padre Pedro também tem voto de pobreza. Esses padres, essas irmãs, eles fazem uma promessa de não ter nada no seu nome. Não tem uma conta bancária, não tem uma casa, não tem um carro. Eles pregam o evangelho aqui por amor ao evangelho, não para ganhar dinheiro com o evangelho. Porque hoje o que nós vemos são muitas pessoas vendendo uma pregação de evangelho. E eu fico preocupado, sabe por quê, gente? Eu ando na Perpétuo Socorro, tem 4 pessoas para celebrar a missa. Eu ando na São Guido, tem umas 6 pessoas lá. Eu ando lá na Xavier, está um pouquinho melhor lá, mas já tem um monte de banco vazio. A nossa igreja está cada dia com menos gente. E essas igrejas de porta larga aí, elas estão chapadas, porque elas pregam um Deus falso, elas pregam dinheiro. A nossa igreja aqui, ela prega por amor. Os nossos pastores, eles vivem da caridade. Eles ganham dinheiro para o evangelho. Tem mansões nem fazendas. Só que o povo não sabe disso. Infelizmente, o nosso povo não conhece nada. Então, obrigado. Guilherme?